Olá, então o vídeo de hoje é para explicar como é que eu perdi o peso depois da minha terceira gravidez. Na minha primeira gravidez eu engordei imenso, tive uma alimentação completamente descuidada durante a gravidez. Eu comia muitos double cheeseburgers, papa Cerelac. Depois do bebê nascer também eu não tinha cuidado nenhum com a alimentação. Cheguei a vestir o 40, vestia calças largas, camisas direitas. Então foi uma fase que eu detestei mesmo o meu corpo, eu não me sentia nada bem, nada confiante. Era do tipo apagar a luz e eu evitava o espelho a todo custo. Na segunda gravidez já tive um pouco mais de cuidado, mas depois tive aquilo que chamam de deslocamento da placenta, penso que é assim que se diz. O bebê desceu completamente, que foi o Afonso. Aquilo custava-me bem a andar, depois vinha a sofrer com problemas no joelho, então a atividade física durante a gravidez é importante, a alimentação cuidada durante a gravidez também é importante. Eu não chamo de dieta, é uma alimentação cuidada, uma alimentação à base de verduras, frutas, muita água, uma alimentação super cuidada para dar muitos nutrientes ao bebê. E já na terceira gravidez, pronto, eu estava aqui na Irlanda, muito stress, também não foi das melhores. Mas não, no Afonso eu tive uma alimentação cuidada, sim senhora, tanto que eu perdi o peso muito rápido, mas o único problema foi a falta de exercício, porque o deslocamento da placenta, se eu tivesse feito exercício durante a gravidez do Afonso, acredito que o bebê estaria mais protegido, mais suportado e pronto, basicamente essa foi a falha na segunda gravidez. Na terceira gravidez já não podia fazer sequer nada porque estava aqui na Irlanda e eu não tinha condições para nada. Mas depois da gravidez então foi quando eu tive tempo então para cuidar de mim e mudar completamente o meu estilo de vida, a minha forma de comer, a minha forma de estar. Basicamente comecei a pesquisar tudo sobre alimentação, proteínas, carboidratos, minerais. Experimentei muita coisa, gastei muito dinheiro mesmo com suplementos, com alimentação. Tinha uma alimentação, eu não vos conto, gastei mesmo bastante. Mas com isso depois o que eu vim a perceber é que nós não precisamos gastar rios de dinheiro, nós não precisamos fazer dietas, só precisamos ter uma alimentação equilibrada e cuidada. Basicamente, para perderes peso, tens que diminuir a quantidade de comida que ingeres, basicamente. Tens que realmente te mexer, fazer alguma atividade física. O sono é muito importante, conseguir dormir para que o nosso corpo possa recuperar, para que o nosso corpo possa funcionar de forma eficiente. Então vou-vos dizer exatamente o que é que eu fiz. Eu durante a manhã comia papas de aveia, ou então ovo cozido com espinafres, ou então uma omelete. Eu tentava comer coisas com poucas calorias durante a manhã. Depois, na minha hora do almoço, dependendo dos dias em que eu treinava ou não, se eu treinasse nesse dia eu ia comer mais arroz, porque eu queria ganhar também massa muscular. Eu comia mais arroz, mais massa e coisas assim do género, e era sempre carne grelhada, ou peixe grelhado, ou ovo cozido. Depois, no jantar, eu retirava completamente os carbos, era sempre salada e peixe, salada e ovo, salada e peixe, salada e ovo. Era sempre assim, foi sempre assim, sempre assim, sempre assim. Eu não variava muito, eu não mudava muito. O que mudava basicamente era a carne. Às vezes era frango grelhado, às vezes era peru grelhado, às vezes era um hambúrguer, mas o menu era sempre o mesmo. Era aquela carne grelhada, um bocadinho de arroz ou um bocadinho de massa, por norma era arroz ou então batatas. Mas o que eu comia mesmo muito era o arroz. E depois a salada, era sempre assim o almoço. O jantar também era sempre salada com alguma coisa, o salmão grelhado ou o salmão no forno. Eu tentava variar um bocadinho a forma como eu fazia as coisas, ou então a proteína que eu ingeria nessa altura. Tive benefícios excelentes. Comecei a treinar no início. Eu fazia treinos em casa, ia ao ginásio, fazia uma corrida, mas treinava muito em casa e tive resultados excelentes. Depois, à medida que fui ficando fortalecendo, é que eu comecei a ir ao ginásio, a aprender mais sobre a musculação, e aí é que o meu corpo começou mesmo a ficar assim marcado. Mas eu posso vos dizer que foi ao fim de 3 anos que eu comecei mesmo a ver um resultado espetacular, do tipo, o rabo começou a crescer, já notava tipo, no corpo todo, foi uma transformação
que eu posso dizer que levou cerca de 3 anos, porque tive muita coisa a aprender, tive que aprender com muitos erros, e também já tive uma cirurgia no joelho, o que me metia um bocadinho assim. Não é necessário os 3 anos, vocês já conseguem ver o resultado ao fim de 6 meses, eu ao fim de 6 meses já via resultado, mas para maturidade muscular, que é para teres aquele músculo desenvolvido, se não tens não praticaste desporto quando eras pequena, se calhar vai levar algum tempo até teres maturidade a nível muscular. Mas em termos de peso, é mesmo isso. Outras dicas que eu posso vos dar: eu faço jejum pela manhã, eu faço detox de vez em quando, há dias que eu não como, há dias que bebo só líquidos, mas depois eu tenho dias que depois tenho recaídas. Olhem, como bolachas, como doces, como arroz, como gelados, porque eu também tenho altos e baixos. Há dias que me dá para comer de tudo, há dias que eu não como de nada. Então eu consigo equilibrar as minhas calorias. Vocês têm que ter noção que as calorias... aquilo que nós comemos tem caloria. A caloria é o calor, é a quantidade de calorias que metes no teu corpo. Depois, se não mexes para retirar, ela vai ficar armazenada como gordura. E essa gordura só poderás tirar fazendo atividade física, te mexendo, ou então não comendo, levando o teu corpo a usar essa caloria em dias em que comes muito menos ou então ingeres mais líquidos. Prontos, essas são as dicas que eu tenho para vos dar. Reduzir a quantidade que vocês comem, saltar algumas refeições, trocar refeições sólidas por refeições líquidas, experimentar o jejum intermitente. Vocês não experimentem o jejum, se calhar, de um dia para o outro, porque um dia inteiro, porque talvez possam se sentir mal. Começarem a beber mais água, aumentarem o consumo de vegetais, de legumes e de frutas, preparar a vossa alimentação em casa com antecedência também. Era uma coisa que eu fazia, eu preparava a minha refeição para 3 dias e estava ali pronto, não havia desculpas. Fazia um plano de compras, era tudo muito organizado, tudo muito planeado, e eu não faltava aos meus treinos, eu treinava religiosamente para fazer disso um hábito. Ao fim de 21 dias de começares a treinar, vai se tornar um hábito e vais ser bem sucedida. Então, este é o vídeo de hoje acerca da nutrição. Às terças-feiras saem vídeos acerca da nutrição, ok? E é isso. Hoje, desculpa, eu estou sempre a dizer que é isso, mas nunca é isso, né? Eu estou a beber, este é de limão, menta e gengibre. Este é suco de beterraba e já estive a beber café hoje. Pronto, é só para vocês saberem como é que eu estou hoje. Acho que vou fazer um jejum líquido até ao final do dia. Não sei, vamos ver como é que corre. Tá bem? É isso, estamos juntos. Beijos.